Você não pode perder nenhuma live com o pastor Isaías. Transmitida diariamente às 23h30 no canal Academia Águias de Oração. Muito bem, já estou de volta. Que Deus abençoe você que já chegou. Daqui a pouco nós vamos orar, né? Mas antes, eu quero já estar aqui lendo os versículos da palavra de Deus para que nós possamos, o quê? Nós possamos então meditar um pouquinho e Deus falar conosco. Quem quer que Deus fala com você hoje? Quem quer ouvir Deus falar com você agora? Em nome de Jesus. Então vamos lá, tem aqui alguns versículos para ler. Eu quero ler primeiro, o primeiro versículo que eu quero ler é as cartas, as epístolas de Pedro, né? Segunda de Pedro, capítulo 1, o versículo do 2 ao 4, né? Versículo 2 até o 4, vamos ler. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, isso aqui é uma saudação. Então, não é pecado ou não é errado você saudar alguém, cumprimentar alguém, né, com graça e paz, porque está na Bíblia. Pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Eu vou enfatizar no último versículo, que é o 4º versículo, onde o apóstolo Pedro escreve para a igreja de Cristo, que através de Cristo nós temos acesso às grandíssimas e preciosas promessas de Deus, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, ou seja, para que pelas promessas, a preciosa promessa, grandíssima e preciosa promessa do Senhor, nos tornamos participantes da natureza divina. O que é a natureza divina? É a beleza da santidade do Senhor. É a santificação. O que é a natureza divina? Santificação. O próprio Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Agora, se você volte, eu já expliquei isso, mas eu vou explicar de novo. Se você volta lá no Jardim do Éden, antes do pecado, o homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para viver na natureza divina. O que é a natureza divina? Os atributos de Deus. Deus é santo. Santificação é um dos atributos de Deus. Adão e Eva não foram criados para morrer, mas eles foram criados para, com certeza, viver, porém, como diz a Bíblia, com semelhança à imagem de Deus. Que imagem e semelhança é essa? A natureza divina. Porque depois do pecado,
o homem perde a sua natureza divina. Você está me entendendo? O homem, Adão e Eva, era divino. Eram divino. Tinham uma natureza divina. Eles eram semelhantes à imagem de Deus. Quer que eu falo melhor para você? Eles tinham um corpo incorruptível. Você está entendendo onde eu quero chegar? Mas quando o pecado entra, corrompe. Porque eles tinham um corpo incorruptível, ou seja, não desfalecia, não morria, por causa que era divino. Tinha uma natureza divina. Tanto que Deus disse, de todas as frutas, de todas as árvores você pode comer, mas dessa aqui não. Se comerdes, certamente morrereis. Então, na natureza divina, o homem morreu. Aquele corpo incorruptível morreu. Aquele corpo de luz, brilhante, esplandecente, morreu. Por causa do pecado que entrou. Foi na hora. O pecado não foi o comer, foi a desobediência. Agora escute bem. O homem está com um corpo corruptível. Esse corpo nosso, que pega doença, pega enfermidade e até morre, né? O pecado mata e o salário do pecado é a morte. Então esse corpo nosso desfalece. Ele morre. Mas Jesus veio à Terra e lá no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João viu o que é um corpo com a natureza divina. Um corpo visível, tangível, visto com os olhos nus, abertos, carnais. Um corpo da natureza divina. Que foi o corpo de Jesus, o de Elias e o de Moisés. Está entendendo a natureza divina? E nós vamos, a cada dia que passa, na santificação pela palavra, não é verdade? Na santificação pela palavra, a cada dia que passa, nós vamos obtendo, vamos dizer assim, obtendo este corpo incorruptível pela santificação. Santificação é algo diário. A santificação vai acontecendo diariamente, pela palavra. Vírgula, havendo escapado da corrupção. Ou seja, a natureza divina só começa a funcionar quando nós fugimos da corrupção do pecado. Essa corrupção do pecado que pela concupiscência há no mundo. Então, o pecado que há no mundo é o que destrói a natureza divina no corpo do ser humano. E nós vamos alcançar essa, eu diria, transformação, transfiguração, mutação. O que mais? Né? No dia que Cristo arrebatar a igreja. Quando todos que morreram em Cristo irão ressuscitar em um corpo incorruptível, com a natureza divina, e também os que estiverem vivos serão transformados, sofrerão a mutação, né? Tem outra palavra que eu quero dizer, sofrerão não vou dizer essa palavra, não, porque não tem nada a ver, esquece dela. É diferente, mas cabe, mas não vou falar. É uma palavra mais diferente. Mas vamos lá. Então é isso.
vamos alcançar essa natureza divina 100%. E essa natureza divina é a de Cristo também. Cristo, ele é divino, ele tem o corpo divino, o corpo celestial, o corpo espiritual. E ele tem o corpo terreno modificado na natureza divina. Que eu imagino o mesmo corpo de Adão e Eva, quando foram criados na semelhança, na imagem e semelhança de Deus, porém perderam. Por isso que fala o primeiro Adão e o segundo Adão. O segundo Adão é Jesus Cristo. Estás a entender? Tem mais outro versículo aqui, ó. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios e santificado pelo Espírito Santo. Ou seja, os apóstolos que ministraram aos gentios, eles foram ordenados e guiados pela revelação do Espírito Santo para ministrar aos gentios, que somos nós, para que a nossa oferta seja agradável e santificada pelo Espírito Santo. Apresentai os vossos corpos santos como sacrifício vivo, santo e agradável. Olha aqui, Romanos 15:16 diz para que seja agradável e santificada pelo Espírito Santo. Vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, olha aqui, ó, oferta agradável, santificada pelo Espírito Santo em Romanos 15:16. Então aí está, apresentar vossos corpos como sacrifício, oferta, vivo, santo e agradável. E como isso pode acontecer? Ministrando-nos a palavra do Evangelho de Deus, santificada pelo Espírito Santo. Ou seja, o nosso corpo, o nosso sacrifício, a nossa oferta viva, santificada pelo Espírito Santo, quando é ministrada a palavra do Evangelho. Então, é pelo Espírito, pela palavra do Evangelho, que somos santificados pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo santifica com a palavra aquele que recebe a palavra. Eu vou ler o último versículo aqui. Romanos capítulo 6 e o versículo 6. Sabendo isto, que nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado... Qual é o corpo do pecado? Vou ler aqui, ó. Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Está entendendo? Esse corpo do pecado, o velho homem, a velha conduta, já não serve mais. Deve ser desfeito, para que a natureza divina, um corpo santificado pelo Espírito Santo, venha a assumir. Venha a assumir. Está entendendo? Por isso que nós devemos nos santificar a cada dia que passa a nossa vida. Porque sem a santificação, você não vai ver Deus. Porque é a santificação que transforma o seu corpo na natureza divina. A natureza divina com os atributos de Cristo, os atributos de Deus. Que uma delas é ser santo. Ser santo separado do pecado. Então, quando o pecado toma conta do corpo da pessoa,
Não tem como ela ter a natureza divina, os atributos divinos. E por isso que nós temos que nos arrepender. E arrepender não é simplesmente falar, eu vou deixar de fazer, me perdoa. Não é isso. Arrepender é você receber o perdão do erro e, ao mesmo tempo, não praticar mais. Isso é arrependimento. É totalmente diferente de remorso. Remorso é quando a pessoa, no instante, sente a tristeza do erro. É uma tristeza. Remorso é uma tristeza porque errou. Mas não se arrepende, depois faz de novo. Arrependimento é uma tristeza que vem de Deus. Deus é quem faz a pessoa ter a tristeza que vem de Deus para se arrepender. A tristeza que vem do mundo, ela causa um remorso, mas não arrependimento. Então nós devemos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, para alcançar a natureza divina, que é a santificação pelo Espírito, através da palavra verdadeira, a palavra do Evangelho. Amém? Então isso é importante, você colocar na sua mente o arrependimento dos pecados e dos erros, em nome de Jesus Cristo. Eu volto aqui agora para falar dos dois pecados, o pecado da desunião e o pecado sexual.